Efésios capítulo 2, a partir do verso 13, que vai dizer assim: mas em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual tiramos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Irmãos, estamos dentro de uma temática, muito interessante, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso. Nosso irmão Diogo, o presbítero Diogo, nos deu aqui um ensinamento que foi de grande valia para nós. Eu gostaria de recapitular, o estudo em série é bom sempre nós recapitulando, assim como às vezes nós assistimos uma série de TV, faz a reconstituição do capítulo do episódio anterior. Eu gostaria hoje de enfatizar algumas coisas do capítulo anterior, até mesmo para aqueles que não estavam presentes se situar. O apóstolo Paulo, autor dessa carta, dispensa apresentações. Foi um homem extraordinário, e acredita-se que esta carta ela não foi escrita somente à igreja de Efésios, a igreja que estava em Éfeso, mas essa carta, alguns acreditam que ela estava rodando ali por algumas igrejas da Ásia, porque nós não vemos o apóstolo Paulo tratando nenhum tipo de assunto pessoal da igreja. Dado exemplo, a igreja de Corinto, existem ali casos pessoais de relações até impróprias no meio da família. Então acredita-se que esta carta ela foi destinada ali para circular, para ser lida nas igrejas da Ásia. Por isso que o contexto dela é um contexto, os textos na verdade dela são textos ricos e são textos que são generalizados. Por exemplo, no capítulo 1 nós vamos conseguir observar que são bênçãos progressivas. O apóstolo Paulo ele começa falando das bênçãos de Deus para o cristão, para o povo dele, para o povo de Deus. O capítulo 1 é cheio de bênçãos, Manuel, porque ele vai começar falando das bênçãos do Pai, falando das sortes de bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Então ele começa falando ali da bênção do Pai, aí depois ele passa, a partir do verso 6, falar das bênçãos do Filho, e ele depois termina falando sobre as bênçãos do Espírito Santo. Nós vemos, isso fica nítido à medida que nós vamos observando. Então, apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos um povo abençoado em Cristo Jesus, abençoado nos 3 estágios: abençoado por Deus, abençoado por Cristo e abençoado pelo Espírito Santo. Então tenha convicção disso. Você é abençoado, a sua casa é uma casa abençoada, o seu lar é um lar abençoado, Nós somos um povo abençoado. E essa carta é uma carta
que o apóstolo Paulo, ele começa a escrever e de repente ele para, ele começa a fazer uma oração. No capítulo 1 nós vemos ele também fazendo essa oração, ele falando assim: olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me nas minhas orações. Então ele começa fazendo uma oração ali, agradecendo a Deus pelo povo dele. E no finalzinho ali, para a gente engrenar, para a gente já entrar no capítulo 2, ele vem falar algo que dentro dessa oração, ele vem falar algo que me chama a atenção demais, que é a partir do verso 19 do capítulo 1, né? Ele vem falar sobre a manifestação do Cristo ressurreto, né? Cristo manifestando ali o seu poder dentre os mortos, e ele vem falar da posição de Cristo, aonde que Cristo está, em qual, vamos dizer assim, qual nível de hierarquia Jesus ele está, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar assim que Jesus, ele tendo ressuscitado dentre os mortos, ele foi assunto aos céus, né? Ele está agora à direita do Pai, e ele está acima, não igualado, nem inferior, mas ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todos os poderes, né? De todos os domínios. Jesus, ele é a autoridade. A autoridade, ela olha de cima para baixo. E tem algo que o irmão Diogo ele fala muito, eu acho muito interessante, é que Deus não tem adversário. Por quê? Porque no mínimo, para ser adversário, Manuel, tem que ser ali comparado em poder, né? Deus, ele não tem adversário. O inimigo, o Satanás, ele pode ser adversário da igreja, ele pode tentar contra a igreja, mas contra Deus, meus irmãos, ele não tem adversário, porque no dia que ele tentou, no dia que ele somente pensou em construir o seu trono acima de Deus, Deus já mandou Miguel com a espada e já expulsou ele do céu. Então Deus, ele não tem adversário. Apóstolo Paulo, ele faz menção de Cristo nessa posição, né? E que Cristo, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E agora ele fala que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então veja só como o apóstolo Paulo, ele coloca isso. Ele fala assim: olha, Cristo, ele está aqui, ele está como cabeça, e vocês, né, são o corpo de Cristo. E se vocês são o corpo de Cristo, e Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, logo a igreja, junto com Cristo, a igreja que está em Cristo, também toma autoridade, também começa a ter a autoridade. O que o apóstolo Paulo praticamente está falando aqui é que a igreja do Senhor, ela possui nas suas mãos a autoridade. Foi isso que Cristo, ele nos deixou, não foi? Eis que vos dou poder, não foi isso? Eis que vos dou poder, se não me falha a memória, do grego, dunamis. Eis que eu vos dou poder, para quê? Para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpentes, para colocar a mão nos enfermos e os enfermos serem curados. Então a igreja, nós conseguimos entender e aprender que a igreja também é poderosa. A igreja, ela é poderosa. Estranha assim uma igreja que não tem o poder, ou que não exerce o poder que tem. O pastor, se não me falha a memória, o pastor Carlos trouxe uma palavra dias atrás falando, e eu concordo com ele, que nós não temos noção da potência que nós somos em Cristo Jesus. Você não tem noção da potência que você é em Cristo Jesus. Então você tem autoridade. A autoridade, ela não foi dada somente para os pastores. Claro que existe uma hierarquia dentro da igreja, mas a autoridade aqui nesse sentido, ela não foi dada somente para os pastores, para os presbíteros, né? Você também tem nas suas mãos a autoridade. Exerça a autoridade que Deus te deu.
Ah, eu estou enfermo, ore pela enfermidade, coloque as mãos. Meu filho está enfermo, coloque as mãos sobre o seu filho e ore, exerça autoridade. Dentro do reino espiritual nós também temos a autoridade. Amém? Amém. Fizemos aqui um breve resumo do capítulo 1. E aí no capítulo 2, é interessante esse resumo, porque no capítulo 2, apóstolo Paulo parece que ele dá um zoom no assunto que é a graça, né? Ele começa falando sobre a graça de Deus. Na verdade, ele começa enfatizando, no primeiro capítulo, no capítulo 1, ele enfatiza as nossas posses em Cristo. E no capítulo 2, ele coloca a posição de Cristo. Quem é Cristo? E ele começa falando de quem nós éramos em Cristo Jesus. Então, vemos que é tudo proposital, meus irmãos. É tudo proposital. A forma descrita, eu acho isso muito lindo. Por quê? Ele começa falando, né, que Jesus ele nos vivificou, no versículo 1, falando que nos vivificou. E ele conta a nossa condição. Qual que era a nossa condição antes de Cristo? O apóstolo Paulo deixa bem claro: mortos. Nós éramos mortos em Cristo Jesus. E ele vem enfatizando do capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, essa condição, porque ele vem falar assim: olha, nós, ele se inclui, isso é lindo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, estando vós, falando para a igreja, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então ele vem deixando bem claro qual que era a nossa posição antes de Cristo, antes até mesmo de conhecer a Cristo. Como essa carta era direcionada a um povo gentil, a um povo idólatra, a um povo onde se tinha ali o templo de Atena, onde é considerado uma das 8 maravilhas do mundo antigo, um templo muito grande, onde a economia da cidade era movimentada por causa dessa idolatria. Existia uma mística muito grande sobre Atena, mas quando o apóstolo Paulo chega pregando o Evangelho, não existe limites para o Evangelho. Não existe limites, não existe barreiras para o Evangelho. Não existe barreiras que o Evangelho não possa quebrar, não existe barreiras que o Evangelho possa ser detido. Então ele entra pregando e ele vem falando: olha, quando no tempo lá que vocês adoravam a deusa Diana, prestavam culto no templo de Diana, vocês estavam nesta condição aqui. Qual condição? Morto, era morto. O apóstolo Paulo coloca também que andava segundo o curso deste mundo, ou seja, era ali considerado, né, vamos colocar aqui no termo popular, Maria vai com as outras, né, seguia ali a manada, seguia ali o curso realmente do mundo, aquilo que impunham, você aceitava. Aquilo que colocavam para você aceitava. Então vocês viviam neste curso. Vocês viviam durante... Essa era a situação de vocês. E o espírito que operava em vocês era o espírito que opera nos filhos da desobediência. É o mesmo espírito, ou seja, existia algo maligno que operava em vós. Por mais que vocês não viam, ou por mais que vocês não percebiam, porque o apóstolo Paulo também vai falar que quando nós estávamos no mundo, nosso entendimento era coberto como um véu. Quando se é coberto algo com um véu, você enxerga com clareza alguma coisa? Sim ou não? Não. Você enxerga tudo borrado, tudo embaçado, você não tem acesso. Mas quando se tira o véu, você começa a falar assim: ah, então isso é assim.
Ah, então é assim mesmo. Então o apóstolo Paulo fala que essas três coisas operavam. Era a morte, era o mundo e era o espírito dos filhos da desobediência. Essa era a condição da humanidade, principalmente de quem era gentios, porque nós sabemos que Jesus, ele veio para os judeus. Jesus, ele veio para o povo hebreu. Ele veio como promessa para a Israel, para a nação eleita, a nação escolhida. E nós andávamos nesse curso. A nossa atitude era essa. Que atitude? A atitude do mundo. Se não me falha a memória, eu não vou me recordar se é bem esse o nome do hormônio, mas o ser humano, dentro de mim e dentro de você, existe o hormônio, se eu não me engano, o nome é ocitocina, me corrija se estiver errado, que é o hormônio do prazer. Eu vou dar um exemplo para você. Se você come um bolo doce, e você vai comer esse bolo naquele cafezinho da tarde, com um café também doce, você vai sentir o gosto do café? Sim ou não? Não. Você sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque o único doce que vai fazer diferença no seu paladar é um doce mais forte que o doce do bolo. Por quê? Porque você atingiu ali um grau de satisfação, um grau de prazer. Então, você atingindo este grau, você não aceita nada, o seu corpo, isso é assim, fala cientificamente, o seu corpo não aceita nada a menos que isso, né? É por isso que quando se tem um vício, você não aceita, a pessoa tem pessoa que bebe, ela bebe tanto, que a bebida já não faz mais efeito. Eu estou mentindo? Que a bebida já não faz mais efeito. Aí ela parte para alguma coisa mais forte, ou para uma experiência diferente. Então é mais ou menos assim que o ser humano ele funciona. Por isso que nós existe aí uma linha teológica que fala sobre a depravação total. É por isso que nós entendemos que nós nascemos em pecado, porque nós somos inclinados ao prazer. Nós somos inclinados, a natureza da carne, ela é inclinada ao prazer. Falando de jovens, o jovem, o beijo às vezes não satisfaz mais ele, e ele procura sempre progredir, evoluir. Daqui a pouco uma mulher já não satisfaz mais ele quer duas, ele quer três, e assim sucessivamente. E isso é como a Bíblia ela própria diz, que um abismo ele vai puxando o outro. Ele vai puxando o outro. Então essa era a condição. Dada essa condição, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, no verso 3. Entre os quais todos nós, olha ele se incluindo, também antes andávamos nos desejos da nossa carne. São esses desejos, são os desejos do prazer. Né? Essa era a busca. E ele fala também da nossa natureza como filhos da ira. Progredindo um pouco, ele terminou de falar quem nós éramos, agora ele fala o que Deus fez. Então primeiro ele fala quem o quê? Quem era eu? Quem era você, né? Quem nós éramos? Escravos do pecado, mortos nos nossos delitos, acompanhando o mundo, seguindo em direção ao inferno, ao lago de fogo. Aí ele fala o que Deus fez, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, a partir do verso 4, verso 5 agora, estando nós, ele enfatiza de novo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, aleluia, pela graça sois salvos. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Oh glória, eu chego a ficar arrepiado e chego a me emocionar, porque a nossa condição era tão depravada,
que por si próprio nós não tínhamos nem sequer condições de alcançar a salvação, é algo tão distante. Só que Deus, Ele olhou lá do céu, aleluia, oh glória, e falou assim: eu não posso deixar o meu povo se perder, eu não posso deixar a minha criação ela caminhar neste mesmo rumo. Então o que Deus ele faz, aleluia? Ele traça um plano desde a eternidade. Ele envia Cristo, aleluia, para morrer por mim e por você, aleluia. Apóstolo Paulo, ele é bem enfático em falar assim: Deus ele não é rico, ele é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia. Misericórdia, ela vem de duas palavras, cardia e miser, que quer dizer, cardia se refere ao coração, por isso que é batimentos cardíacos, você vai no cardiologista, tudo que se refere ao cardio se refere ao coração, e miser é sobre miséria. Então o apóstolo Paulo está falando assim, que Deus encheu, o coração de Deus se encheu da nossa miséria. A nossa condição era miserável, mas só que Ele é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor. Irmãos, Deus te ama tanto que se Ele não te amasse, você nem aqui estaria hoje. O amor de Deus é tão abundante sobre a minha e sobre a tua vida. Existe uma abundância de amor. Às vezes nós nos sentimos abandonados, às vezes nós ficamos tristes, sozinhos, só que nós não temos noção do amor que Deus ele tem por mim e por você. Nós não conseguimos nem mensurar este amor. E para se chegar a esse entendimento, eu intencionalmente, e acredito que o apóstolo Paulo também, ele faz questão, porque nós precisamos entender quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Quando isso se chega ao nosso entendimento, algo começa a fazer efeito em nós, algo já começa a fazer diferença em nós. Quando nós temos o entendimento, quando nós começamos a cultuar com este entendimento, você pode perceber, os seus cultos vão ser outros, porque você vai chegar na igreja, aleluia, vai pisar neste lugar e falar assim: Senhor, eu não mereço. Senhor, quem era eu? Senhor, essas horas era para eu estar no baile, essas horas era para eu estar no bar, essas horas, quem sabe eu nem mais estava vivo, mas quem sou eu? Quem era eu para o Senhor me amar? Aleluia. Deus, obrigado. Quando nós chegamos a esse entendimento, pastor Geraldo, nós entramos dentro da casa de Deus com fervor, com uma chama, aleluia, e falamos assim: obrigado, Deus, obrigado, o Senhor me ama tanto, aleluia, aleluia. Deus, eu posso não ter ido no enterro, no velório e visto um morto ressuscitar, mas quando eu olho para essa igreja, eu vejo um monte de pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. Quando eu olho para essa igreja, pastor Geraldo, eu vejo um monte de Lázaros, eu vejo um monte de filho da viúva de Naim, eu vejo um monte de filha de Jairo. Por quê? Porque você foi ressurreto em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Você está vivo em Jesus Cristo, você tem vida. O que nós tínhamos não era vida, mas hoje, graças a Deus, louvamos a Deus porque nós estamos vivos. Por quê? Porque Deus nos amou. A Bíblia fala que não foi Ele, não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe aqui nesta noite fria, foi Ele. Aleluia. Agora, apóstolo Paulo, depois de falar quem nós éramos, e depois do verso 4 ao 9 falar quem Deus é, ele vem falar
Quem nós somos agora? Porque você era morto. Agora você tem conhecimento do que Deus fez, tá? Deus nos amou. Deus é rico em misericórdia. Nos ressuscitou. Agora, depois que Ele ressuscita, o verso 10 vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós estávamos na condição de morto. Deus nos salvou. E ainda que tenha ficado claro, mas eu gosto de repetir, no verso 8 fala que nós fomos salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A palavra dom, ela significa daquele que é dono. Então a graça, de quem é a graça? A graça é de Deus, a graça ela é divina. Mas Deus Ele escolheu te dar. Deus Ele escolheu nos dar a graça, que é o favor imerecido de Deus. Meus irmãos, entendendo isso, nós conseguimos fazer a diferença da graça e das obras. Por que o apóstolo Paulo fala que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não veio de nós, isso é dom de Deus? Outras teologias vão pregar que essas obras que ele fala é a obra que a gente faz, é a obra de orar, de jejuar, de tudo isso. Pois bem, mas a obra que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando da lei de Moisés. Ele está falando assim: olha, a salvação de vocês não veio pelas obras, pelo cumprimento ali da lei de Moisés, porque nenhum homem foi capaz de cumprir ao pé da letra todas as letras de Moisés. Então, se vocês fossem buscar a salvação pela lei, tentaram, não conseguiram. Tentaram e não conseguiram. Davi tentou, fracassou. Salomão tentou, fracassou. Reis tentaram, fracassaram. Por isso que a graça ela precisou operar. E agora nós, em Deus, nós somos feitura, criados em Jesus para as boas obras, a qual Ele já escolheu. Então, agora, antes, olha só que interessante, nós observamos que ele fala que nós andávamos segundo o curso do mundo. Nós andávamos segundo o curso do mundo, está escrito. Agora ele fala assim: olha, a qual Deus preparou, as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, você andava no curso do mundo, agora que você é feitura de Deus, você sabe o que Deus fez por você, você agora está na condição de vivo, agora você tem uma boa obra para se andar. Você não é mais ovelha perdida sem direção. Você não é mais uma pessoa sem dono. Você não é mais uma pessoa que faz o que quer. Não. Deus ele separou as boas obras para que andássemos nelas. Como nós falamos aqui do prazer, agora nós não somos mais escravos do prazer. Nós não somos mais escravos da luxúria, da inveja. Nós não somos mais escravos da ganância, do dinheiro, do poder. Agora não. Nós agora somos feitos para as boas obras. Para as boas obras. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O mesmo Pai amoroso que me escolheu, que me chamou e que me salvou, também designou um plano maravilhoso para a minha vida. Deus, Ele designou
um plano para você. Deus, Ele traçou um plano para você. Agora cabe a nós escolhermos viver diante desse plano. Cabe a nós andarmos segundo. Deus, Ele já fez. Deus, Ele já separou. Já preparou o caminho. Agora cabe a quem trilhar? Nós. Cabe a nós trilhar. Glória a Deus. Agora, haja vista que, fechando isso, entendemos quem nós éramos, entendemos o que Deus fez e entendemos agora quem nós somos. Aleluia. Quem você é em Cristo Jesus. Você é feito, aleluia, feitura dele. Você é, aleluia, um cristão. Você é um mini Cristo na terra. Aleluia. Você foi salvo pela graça. Você é salvo. Você está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, avançando um pouco, né? Apóstolo Paulo, ele vai enfatizar no verso 11 sobre, de novo, a nossa condição, mas por outra perspectiva. Agora ele volta, parece que ele repete o mesmo padrão, falando que nós éramos gentios na carne e chamados da incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O que ele está querendo dizer aqui? Cadê os homens aqui? Ó? Irmão Gerson, teu irmão Paulo, teu esposo ali da nossa irmã Maria Luísa, teu Manuel. Quem aqui é circuncidado? Você é circuncidado, pastor? Por que nós não somos circuncidados? Por que os homens não são circuncidados? Porque isso era a cultura de quem? Judaica. Tem algum judeu aqui? Não. Nós não somos judeus, mas nós somos chamados gentios porque não somos circuncidados, porque não somos judeus. Apóstolo Paulo, ele coloca a circuncisão e a incircuncisão na carne. Quando ele fala na carne, sim. Por quê? Jesus tirou de lá e colocou no coração. Exato, vamos chegar lá. Apóstolo Paulo fala da circuncisão da carne, ou seja, da circuncisão literal. Vocês não são circuncidados literalmente. Então o povo fazia uma distinção de vocês. Ou seja, o que o apóstolo está querendo dizer aqui é que existia um muro, existia uma barreira, né? Existia um cerco que separava judeu e gentil. Só os judeus eram ali o povo escolhido. Só os judeus deveriam ter acesso a Deus. E sendo estrangeiro, para ter acesso a Deus, deveria se converter ao judaísmo. Essa era a única maneira. Mas quando Jesus Cristo vem, esta barreira que tinha, existem historiadores que falam que no muro de Jerusalém tinha um muro que, se os gentios encostassem, eles seriam dignos de morte, deveriam morrer, literalmente. Mas quando Jesus ele vem, meus irmãos, ele quebra um muro que separa, ele quebra a parede de separação. Olha o versículo 14, em que nós lemos. Olha só: porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne,
desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nem judeu nem gentil poderia ser salvo. Segundo, aleluia, segundo a lei, nem judeu nem gentil. Existia uma barreira social, uma barreira sociológica, de diferentes culturas, e também existia uma barreira para a salvação. Só que os judeus achavam que eles estavam tranquilos, que do jeito que eles estavam ali, enganando, levando cabrito para sacrificar com defeito, ovelha com defeito, animal com defeito, eles achavam que estava tudo bem, que não ia passar desapercebido. Mas o apóstolo Paulo falou assim: olha, Jesus ele veio e ele quebrou um muro que fazia separação entre vós. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Está falando é que nós também agora temos direito à salvação. Irmão Bruno, não entendi. Nós éramos mortos. Olha só, você era morto, eu e você era morto. Agora sabemos que Deus nos amou, nos acolheu com a riquíssima misericórdia, e então Ele nos vivificou. Agora somos vivos, e agora nós somos feitura de Deus. E o que isso implica para nós? Não para por aí. Além de você estar vivo, além de você ser feitura de Deus em Cristo Jesus, além de você ter um caminho a trilhar, existe um objetivo no final. Existe, aleluia, um alcance no final. O que é isso? A salvação eterna, a salvação diante de Cristo Jesus. Olha só que maravilha. O camarada era morto, agora é vivo, é feitura de Cristo, e ainda vai ter direito de morar no céu. Glória a Deus, glória a Deus. E ainda, meus irmãos, aleluia, meus irmãos, a primeira parte é considerado como bondade. É considerado como bondade de Deus. Por quê? Porque Deus agora nos resgata do inferno. Isso é bondade. Isso é bondade. É quando você merece um castigo e seu pai e sua mãe não te castiga. Quando você merece uma surra e seu pai e sua mãe deixa passar. Isso é bondade. Isso é bondade. Aleluia. Agora, na verdade, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Agora, a bondade é, além de não te castigar, ainda te dar um presente. Além de não, é mais ou menos assim. Imagine que você apronta quando você é criança. Você é menino, você é menina. Aí chega, sua mãe fala, seu pai fala: eu vou te dar uma surra. Só que quando chega na sua casa, fala assim: olha, eu estava pensando bem, eu não vou te dar mais uma surra. Melhor, eu estava vindo para casa, do serviço para casa, olhei uma bicicleta, e agora eu vou te dar uma bicicleta. Você fica sem entender. Mas eu aprontei tanto, eu risquei toda a parede, eu quase botei fogo na casa, e eu não entendo porque ainda, além de não receber a surra que eu merecia, agora eu recebo um presente. É a mesma coisa, você merecia ir para o inferno, Deus te resgatou de lá, aleluia. Além de te resgatar, Ele fala assim: olha, eu ainda te dou um lugar, eu te dou uma morada no céu, eu te dou a vida eterna, eu te dou o benefício, aleluia, de gozar do fruto da eternidade. Aleluia. Aleluia. Agora, irmão, tem como uma pessoa com essa mentalidade entrar num lugar como esse, ter um entendimento desse e não se alegrar,
e andar esmorecido diante de tantas coisas? Existe como, para analisar, das vezes que nós reclamamos, mas se nós olharmos por este prisma, pelo prisma de Efésios, pelo prisma do capítulo 2, parar para refletir e falar assim: meu Deus, quem eu era? Eu fico imaginando lá no céu, olhando e falo assim: meu, quem eu era? Lá no mundo, aprontava, virado no giraia, né, como dizem por aí. Quem era eu? Ia para baile, virava à noite, enchia a cara, dava noite em pingo d'água. Aí Deus me pegou, me lavou, me remiu, me perdoou, aleluia. E hoje eu estou aqui no céu glorificando. Eu estou vendo o pai Abraão, Isaac, Jacó. Eu estou junto com Daniel, eu estou junto com Paulo, eu estou junto com Pedro. Aleluia, aleluia. Pagava aluguel, pagava um financiamento que não via mais na hora de acabar. Agora eu tenho moradia de graça, eu tenho vestes novas, aleluia. Eu ando em rua de ouro. Meus irmãos, é muita glória, é muita glória. Diante de tudo isso, não tem como não se alegrar em Cristo Jesus. Não tem como não se emocionar no louvor. Não tem como não entrar aqui sedento. Não tem como ficar em casa, mesmo diante do frio. Não tem como. O sentimento que eu preciso agradecer esse Deus. Eu preciso fazer algo para agradecer os benefícios que Ele tem feito. E mesmo assim fazendo, eu sou devedor. Eu ainda estou devendo, mas eu preciso agradecer. O meu glória a Deus é muito pouco. O meu aleluia é muito pouco. O meu louvor é muito pouco. Cantar em grupo é muito pouco. Tocar no instrumento é muito pouco. Falar do amor dele é muito pouco. Eu preciso fazer mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então que nós ficamos com essa reflexão. O véu que separava-nos da presença de Deus não separa mais. Não fique mais retido, não fique mais tímido na presença de Deus, não fique mais contraído, aleluia. Não se acovarde em falar do amor de Deus para alguém, porque o que Deus tem, o que Deus já fez por nós já é muito grande. O que Ele tem é muito maior. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra.